A Dentsu Aegis Network apresenta impacto social como KPI das marcas. Marcas líderes entendem que o propósito de impactar positivamente a sociedade deve ser um resultado de negócio. E a sua marca? Como tem tratado esse stakeholder? Conheça exemplos em que negócio e impacto social andam juntos de verdade. Chamo ao palco os participantes deste painel. Mário D'Andrea, CEO da Dentsu Creative Group. Renata Alves, da Quebrada Produções. Tiago Terada, da Corporate Social Responsibility Manager na Aegea Saneamento e Participações. E a moderadora Aline Pimenta, diretora de negócios da NBS Soma. Microfone. Tem o microfone com você, tá bem? Tudo bem? Bom dia a todos, eu sou Aline Pimenta, eu lidero a NBS Soma, que é um departamento de marketing social da NBS. O nosso trabalho é pensar e implementar projetos que nasçam da interseção entre os objetivos das marcas e as transformações nas favelas e periferias das grandes cidades brasileiras. Nós escolhemos o recorte de favela e periferia porque a gente acredita, de verdade, que são territórios muito pujantes, tanto no sentido econômico quanto cultural e humano, e, por isso, cheios de oportunidades para que as marcas possam, de verdade, promover transformações sociais ali. A NBS Soma foi lançada em 2012 e, desde então, eu tenho me dedicado a estudar, aplicar e aprender muito sobre como o marketing e a comunicação podem utilizar o impacto social como ferramenta para construir marcas mais fortes. A gente tem hoje aqui a presença de 3 pessoas muito queridas e especiais. O Mário D'Andrea, CEO do Dentsu Creative Group, da Dentsu, que é uma agência prima da NBS, do mesmo grupo, que é o DAM. Renata Alves, da Quebrada Produções, que tem sede em Paraisópolis. Renata foi uma das participantes do projeto Biografias Colaborativas, e a gente vai falar um pouco mais desse projeto depois. E o Tiago Terada, que é responsável pela área de sustentabilidade da Aegea. A Aegea é hoje a maior holding de saneamento privado no Brasil. Obrigada a vocês pela disponibilidade e pela presença. Então, vamos aos fatos. Em recente pesquisa da Dentsu Aegis Network, com mais de 1.000 CMOs, 3/4 dos entrevistados disse acreditar que associar sua marca a uma causa social é cada vez mais importante para engajar os consumidores. Os entrevistados contam também que não abrem mão de autenticidade e repudiam o oportunismo. À medida que o propósito social amadurece, ele se torna cada vez mais relevante na estratégia de negócios das empresas. No entanto, 57% dos CMOs apenas veem que impacto social pode estar, de verdade, relacionado à estratégia e ser algo muito maior do que o marketing. Será que tem algum movimento acontecendo no mercado que a totalidade dos CMOs ainda não esteja visualizando?
Eu acho que sim. Acho que há sinais muito evidentes de que a visão de longo prazo tornou-se realmente indispensável para fazer negócios num mundo complexo como esse que a gente vive. Em 19 de agosto, agora, desse ano, 181 CEOs das 200 maiores empresas norte-americanas, integrantes da organização Business Roundtable, assinaram um documento firmando um compromisso público de que vão gerar resultados para 5 grandes grupos de stakeholders, e não mais apenas o acionista. Esses grandes grupos são de consumidores, comunidades, funcionários, fornecedores e, claro, acionistas. Acho que é uma clara mensagem de que não estamos falando mais sobre a possibilidade de aliar o sucesso dos negócios com a prosperidade da sociedade como um todo, e sim de uma necessidade. Nosso objetivo hoje aqui, então, é a gente bater um papo, contar alguns exemplos, alguns casos, inspirar, e que possamos sair daqui todos pensando que, de verdade, não existe uma indústria sustentável em uma sociedade que não seja também sustentável. Entendendo aqui a sustentabilidade na sua visão mais ampla e mais contemporânea, que é a sustentabilidade social, ambiental e econômica. O primeiro exemplo que a gente vai ver é um case muito bacana de Canon, que é o projeto ABC para daltônicos, de Canon Megatank. Vamos ver como uma impressora pode ajudar a identificar um possível daltonismo em crianças, quando as chances de adaptação e tratamento são maiores. A gente tem um vídeo e gostaríamos de compartilhar com vocês. Numa aula de biologia, o professor colocou aquele teste de daltonismo. Que número vocês estão vendo aqui? Número 7. Eu não vi o número 7. O daltonismo é uma alteração de visão de cores e, na maioria das vezes, a pessoa nem sabe que ela tem. Ela vai descobrir na idade adulta. Precocemente ajuda muito a criança a se incluir dentro do espaço. Galo. É com G também. Elefante. Zebra. Eu sentia muito preconceito quando era criança, porque... Ai, você não sabe. Seu boneco tá azul. Meu pai me reprimia muito em relação à escola. Eles não entendiam o que era. A partir do momento que a criança descobre que ela é daltônica, ela pode criar estratégias para ela não precisar mudar quem ela é. Geralmente, os daltônicos, eles são surpreendentes. Usei a deficiência como inspiração. Então, aí a coisa mudou. Bem, eu gostaria de saber do Mário, como profissional de criação e de negócios, à frente da Dentson, responsável por esse trabalho. Mário, de onde surgiu essa ideia? Como é que o olhar criativo consegue enxergar a interseção entre o negócio e o impacto social? Qual foi o grande insight para chegar nesse projeto? Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Obrigado, Anitta, por aquecer a plateia para nós aqui. Na verdade, esse tipo de raciocínio nunca cai do céu, né? A gente, às vezes, tem a sensação de que as pessoas estão lá conversando e, de repente, alguém tem uma ideia. E não é bem assim que funciona.
O trabalho de Canon que a gente vem fazendo há quase 5 anos, desde o princípio, foi um trabalho de mudar o raciocínio da própria empresa, no sentido de que, quando a gente chegou lá, eles ainda estavam se preocupando em vender equipamentos fotográficos. E a gente deixou claro para eles que o que eles vendiam não era isso, o que eles vendiam era momentos inesquecíveis da vida das pessoas. As pessoas tiram foto com celular, isso é óbvio, mas normalmente tiram fotos no seu dia a dia. E a vida das pessoas não é feita de dia a dia, né? A vida das pessoas é feita de momentos inesquecíveis, momentos que você não quer perder nunca mais. Então, eu sempre brincava nas reuniões que você vai no primeira apresentação da sua filha de 4 anos na escolinha do balé, você não pode tirar foto com o celular, bicho. Você é um péssimo pai, se você fizer isso. Você tem que ter uma câmera decente, porque aquele momento você não vai querer esquecer nunca mais. E é disso que a gente fala, desde o princípio. E em todas as marcas que a gente trabalha, para chegar em qualquer insight, a gente pensa muito e estuda muito quais são as verdades do consumidor. Seus sonhos, seus desejos, seus medos. E depois que a gente entende isso, a gente olha para dentro da empresa, junto com o cliente, e faz quase um divã da marca, um divã da própria empresa, e entende da empresa de verdade qual é o propósito daquela empresa. E a palavra propósito hoje está sendo muito usada. Na verdade, é uma pergunta muito simples, que todo mundo deveria se fazer. Se a minha empresa não existisse, o que aconteceria com o mundo? Essa é uma pergunta que deve deixar todo mundo acordado. Alguns grandes CEOs de empresas já se fizeram essa pergunta e a resposta foram noites em claro, porque ele não sabia responder. Se eu sumir com a minha marca, faz de conta que não criei a minha marca, não existe. O mundo mudou onde? Se a resposta for quase nada, você tem um problema sério. Porque o consumidor vai olhar para você exatamente dessa maneira, não faz a menor diferença. E aí, quando você entende qual é a proposta dessa marca, no caso de Canon, e agora eu não vou conseguir falar a palavra japonesa para isso, porque eu simplesmente esqueci, tem uma filosofia dentro da Canon, está escrita no livro de filosofia da Canon, para os seus clientes e para os seus funcionários, de que a diferença, está escrito lá, eu fiquei impressionado quando eu vi isso há quase 5 anos, a diferença entre as pessoas dentro da sua equipe de funcionários produz um trabalho melhor. Eles acreditam piamente de que tem que ter pessoas completamente diferentes entre si para que o produto seja melhor. Isso tem muito a ver com o raciocínio japonês, mas na Canon, especificamente, está escrito. Faz parte do propósito da empresa. Juntar pessoas diferentes, com diferentes problemas, diferentes backgrounds e assim por diante. E de lá para cá, a gente vem trabalhando exatamente sobre isso. Essa é a verdade da empresa. Ela não vende impressoras, ela não vende câmeras fotográficas, ela vende fatias da vida que você não quer perder nunca mais. E olhando para o consumidor, a gente encontrou os consumidores que, de verdade, se preocupam com isso. Então, vou dar um exemplo. Quando a gente começou a atender Canon, eles vendiam câmera fotográfica para quem era louco por foto. Ponto. E a gente, de lá para cá, veio mostrando para eles que tinham outras pessoas que eles deviam estar conversando. Por exemplo, mães, principalmente mães de primeiro filho. Para quem tem mais que um filho, como é o meu caso, a gente sabe, o primeiro filho tem um monte de foto, o terceiro não tem foto nenhuma. Você já, né, largou mão. Mas mães de primeira viagem, não pais, mães. Porque a mãe, sim, iria investir R$2.000, R$3.000 numa câmera fotográfica quando ela sabe que está para ter o seu primeiro filho. Hoje, em algumas campanhas de Canon, para vocês terem ideia, eu gosto de falar em números, porque parece que a gente está fazendo ações sociais porque a gente é bonzinho. E não é isso. É a conexão real entre a marca e o consumidor. Hoje, em alguns momentos, o e-commerce da Canon recebe 52% de acessos vindo de mulheres. Coisa que há 4 anos atrás, provavelmente a mulher nem falava a palavra Canon. Voltando para esse case, quando a gente entendeu que havia sim, um problema claro na sociedade brasileira, e que pode ser minimizado, porque ele pode ser detectado cedo, né? Quando a criança entende que ela é daltônica, ela começa a treinar e a ser ajudada por psicólogos a treinar esse problema, para que ela não tenha nenhum problema de aprendizado, você tem que fazer isso muito cedo, de preferência nos primeiros anos de vida. Porque a pessoa daltônica, quando ela nasce daltônica, na grande maioria das vezes, ela não sabe que é daltônica, ela não entende o que está acontecendo. E aí a gente resgatou um teste inventado por um japonês, que é um teste muito simples. Basicamente é isso aqui, ó.
É um bookzinho que você imprime em qualquer impressora da Canon Megatank, modelo Megatank. A gente desenvolveu um app que fala com essa impressora e você imprime essas imagens aqui, que são muito simples de... Ao invés de eu criar uma parafernália eletrônica, eu aproveito o produto do jeito que ele já é, uso uma pequena tecnologia, que não precisa ser inventada do zero, e respondo a uma preocupação do meu consumidor usando a vocação daquela empresa. Eu acho que o insight vem muito mais do conhecimento do que da inspiração, sinceramente. Eu acho que é você estudar o seu consumidor, estudar a sua marca e fazer essa conexão. E eu nem gosto de usar a palavra conexão porque pressupõe uma certa distância. É quase um encaixe, é como se fosse um Lego. Eu encaixo perfeitamente o meu produto, minha crença como empresa nas necessidades do meu consumidor. Perfeito, Mário, obrigada. Eu gosto muito desse seu ponto quando você fala sobre propósito, porque propósito nada mais é do que isso, né? Se essa marca não existisse mais, se essa empresa não existisse mais, que parte o mundo ia sentir falta? Eu acho que é o mesmo raciocínio para pessoas, né? Eu me preocupo com isso. Se eu não existisse, qual a diferença que eu faria? Meus filhos não existiriam, eu não teria os meus amigos que eu tenho e tal, assim. Eu acho que eu faria falta. Eu espero que sim. Então, tem gente fazendo sinal para mim aqui. Mas eu acho que as marcas deviam estar o tempo todo se preocupando com isso. Perfeito. Vamos agora pensar em um mercado completamente diferente, mercado de saneamento. A gente tem um vídeo que a gente vai mostrar para dividir um pouco com vocês o que é a Egeia, que é a maior holding de saneamento privado do Brasil, e depois o Thiago vai contar um pouco para a gente sobre o ponto de vista dele. Bem, a Egeia está presente em 49 cidades, em 11 estados brasileiros. O modelo do mercado de monopólio, que é o modelo de concessão pública com o qual a Egeia atua, ele pode dar uma falsa impressão de jogo ganho, né, Tiago? Quando, na verdade, a gente sabe que é bem diferente. Gostaria de te pedir para contar para a gente como a sustentabilidade entra na estratégia de negócio da Egeia e para você também dividir aqui com a gente um pouco do conceito de licença social. Bom, primeiro, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Bom, para a gente não tem uma área especificamente de sustentabilidade, né? A gente tem, na verdade, responsabilidade desse conceito sobre todas as áreas, né? Porque, basicamente, o nosso setor, né, a nossa empresa, é uma empresa que entrega, é uma indústria do bem que entrega diversas questões ligadas à sustentabilidade, né? Então, esse vídeo que a gente acabou de assistir, por exemplo, é o vídeo do propósito da empresa, né? Que a gente fala que a nossa natureza movimenta a vida,
Porque, basicamente, o que a gente faz está na vida das pessoas e, além disso, está no sangue das pessoas, né? Está na água que as pessoas vão usar para cozinhar, para lavar os bebês, enfim. Então, é parte do dia a dia, né? Então, a nossa responsabilidade, em termos de sustentabilidade, em termos de como é que isso está inserido dentro do negócio, é parte dos pilares da empresa e é parte da estratégia do negócio, né? Ele não é muito lateral nesse sentido. Porque uma empresa que quer, dentro desse setor, ficar 30 anos, que é uma média de um contrato de concessão, né? Ela não pode se furtar a isso, né? Ela tem que entender como é que o mundo vai estar daqui a 5, daqui a 10, daqui a 30 anos, né? E aí, para isso, a gente criou o conceito de licença social. Veja, não é que a gente criou, né? Esse conceito já existe há muito tempo. A gente pegou emprestado do setor de mineração, um pouquinho diferente, a gente adaptou, né? Enquanto que no setor de mineração, esse conceito de licença social foi criado justamente porque você tinha grandes minas, e aí você tinha que tinha um grande impacto, e você tinha que conversar com aquela comunidade do entorno para poder dizer, olha, eu vou implementar um negócio aqui, vai gerar empregos, etc. Tá? Mas você precisava que essa população ela não fizesse piquete, não fizesse greve, não impedisse que você operasse, e aí, para isso que o setor cria esse conceito. Para o nosso, ele é um pouquinho diferente, porque, basicamente, todos os usuários são nossos clientes, né? Então, o nosso conceito, basicamente, é o seguinte, o que é licença social para a gente? É a permissão, né, que nos é concedida para que a gente opere, e a confiança para que a gente continue operando. A confiança concedida pela sociedade para que a gente continue operando. E essa sua pergunta é muito interessante, né, porque quando a gente pensa em monopólio, a gente pensa basicamente o seguinte, olha, então, eu não tenho concorrentes, eu posso fazer o que eu quiser, porque todo mundo é obrigado a usar o meu produto. E não é bem assim, né? Quando a gente mistura as palavras permissão e confiança, isso é justamente o contrário disso, e muitas vezes a gente nada contra a corrente, mas é exatamente isso que é a nossa crença, né? Sem a permissão e sem a confiança da população, você vai ter uma série de problemas ao longo desse processo, desses 30 anos, que vão minar a sua rentabilidade, vão minar o seu negócio e vai fazer com que você, na verdade, todo aquele plano de negócios que você desenhou, ele não seja factível daqui a um determinado tempo, né? Então, em monopólio, espero que esse conceito mude cada vez mais, né? Mas, pelo menos para a gente, sem você tratar os clientes, de fato, como clientes, sem que eles confiem em você plenamente, você não vai conseguir operar. Eu acho que esse é o futuro que se desenha, e é mais ou menos isso que a gente pensa em relação a isso, né? É a licença social que garante o sucesso da operação e não o contrato, né? Exato. Isso é muito interessante. Renata Alves, eu tive o prazer de conhecer essa moça através do projeto Biografias Colaborativas, que foi um projeto desenvolvido pela NBS Soma e patrocinado pela Sanofi. A gente tem aqui um vídeo também para contar para vocês como foi esse projeto, e depois eu vou fazer umas perguntas para a Rê. O que é um empresário bem-sucedido no Brasil? Quando você pega esse padrão que é imposto pela sociedade, ela pensa muito no homem branco, elitizado. Fica muito difícil você se visualizar naquilo. E quem não se encaixa nesse padrão, como é que fica? Homem se destaca porque eles fazem o básico e vira extraordinário. Quando você é mulher, você faz o máximo e vira boa. Ser mulher, ser negra, ser mãe solteira e ser ex-presidiária é um leque de dificuldades. NBS Soma apresenta Biografias Colaborativas. 5 mulheres, 5 moradoras de favelas, 5 empreendedoras. Mulheres que não têm medo de arriscar. Conectamos essas empreendedoras com a Sanofi, a maior multinacional farmacêutica do mercado brasileiro. Uma empresa que já abraçava internamente a diversidade e a igualdade de gênero
e queria levar isso para fora. Para justamente servir de inspiração para outras mulheres de outras comunidades, para que elas olhem o que elas passaram, o que elas conquistaram e que elas se motivem a correr atrás dos sonhos delas. Contratamos biógrafos para contar as histórias de vida da Elisandra, da Renata, da Rúbia, da Teomila e da Vanessa. Livros com o último capítulo em branco. A renda das vendas foi direcionada ao negócio de cada empreendedora. Assim, o leitor ajudou a escrever o capítulo final, que foi lançado depois na plataforma do projeto. As mulheres também receberam capacitação do Sebrae e apoio financeiro, mentoria e acompanhamento das lideranças femininas da Sanofi. E aquelas mulheres empreendedoras da favela se viram lançando seus livros num dos shoppings mais exclusivos de São Paulo. Quando você pensa em empresários bem-sucedidos no Brasil, em quem você pensa? Renata, a gente sabe que as favelas e as periferias estão cheias de talentos incríveis, que favela é potência e não carência. E que colocar holofotes nesses talentos e criar uma ponte entre esses talentos e as redes da cidade onde giram os negócios pode ser um dos papéis relevantes para as marcas. Eu gostaria de saber a sua percepção como beneficiária de um projeto, participante de um projeto, porque, de verdade, não tem como a gente falar em impacto social sem ouvir o público para o qual a gente deseja direcionar o projeto, né? A Anitta falou aqui pra caramba de estudar o público, e eu acho que, de verdade, a gente tem que estudar muito, estar muito perto, porque a gente não pode ter a pretensão de dar solução para uma vida que a gente não vive. Então, eu queria saber de você, como foi o Biografias Colaborativas? Bom, primeiro, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. O Biografias Colaborativas apareceu na minha vida, eu costumo falar para as pessoas que foi um presente do universo, né? Depois de toda uma jornada, de tudo que eu passei, ter ficado reclusa 2 anos e 4 meses. Antes disso, eu já trabalhava na Associação de Moradores. Eu venho de Paraisópolis, gente, um lugar com aproximadamente 100 mil habitantes, né? Alguém, em algum momento, já ouviu falar de Paraisópolis, ou bom ou ruim, mas já ouviu falar de Paraisópolis. Então, eu sempre fui muito ativa na minha comunidade, sempre participei de todos os projetos possíveis dentro da minha comunidade. Eu nasci em Paraisópolis, mas eu venho de uma época que não tinha nada para fazer, a não ser o ensino médio, e acabou. Na verdade, eu nasci numa época que você não podia nem falar que era de Paraisópolis, senão você não tinha emprego. Isso é muito complicado. Eu venho de uma favela onde 99% dos chefes de família são mulheres. Elas sustentam essas casas, essas famílias. Elas criam seus filhos, elas põem a comida dentro de casa e elas pagam as contas. Princípio de tudo, ninguém está em favela porque quer estar em favela. Infelizmente. Mas é a realidade. Mas a gente também não pode se pôr na posição de coitado. A Renata não é uma coitada por ter passado no sistema carcerário. A Renata não é uma coitada por morar em Paraisópolis. Muito pelo contrário. Eu sou o meu maior exemplo. O Biografias Colaborativas abriu um leque no qual eu não enxergava ainda. Eu já fazia um trabalho, né, dentro de Paraisópolis, mas que eu não tinha essa noção do quão grande era. Até aparecer o Biografias Colaborativas e fazer com que eu me enxergasse como uma empresária. Eu não me via como empresária, eu não via a Quebrada Produções como uma empresa, né, que se gerava, fomentava a economia de Paraisópolis. Eu era apenas uma pessoa produtora de locação dentro da favela, mas eu não me via como uma empreendedora, né, que gerava empregos e que estava indo na contramão do que se mostra muito da favela que eu moro. Paraisópolis é um cenário que muda constantemente. E o nosso objetivo é mostrar que lá não é só para fazer cena de sequestro, de desastre natural ou de coisas ruins. Eu tenho algumas marcas que eu acredito que estejam aqui, que já trabalhou comigo em Paraisópolis, para propagandas maravilhosas. Aproveitando o gancho da Anitta em relação às marcas e o que essas marcas são feitas, hoje em Paraisópolis acontece um dos maiores bailes de favela de São Paulo, o baile da 17. O que essas marcas, na qual são mais consumidas num baile, estão fazendo de contraproposta?
Nada. Verdadeiramente falando, eu, como moradora de Paraisópolis, como pessoa que quarta, quinta, sexta, sábado e domingo convivo com o baile funk, não vejo as marcas fazer nada. Eu costumo falar para os meninos, para os adolescentes, que depois de todo fim de semana existe uma segunda-feira. E ela é brava, e ela cobra. Mas aquela marca que ele consumiu o fim de semana inteiro, que não começa no fim de semana, se tiver feriado, então prolonga. Está fazendo o quê? Socialmente, para esses jovens e adolescentes. E adultos. Dentro da favela, nada. Essa é a verdadeira história. E são onde mais são consumidas essas marcas. É dentro dos bailes funks. Que maravilhoso que as marcas, uma pessoa pública e influenciadora como a Anitta, mas o que faz para o seu consumidor final? Dentro da periferia não está fazendo nada. O Biografias Colaborativas deu um outro norte dentro das periferias. Só de Paraisópolis são 3 mulheres, 3 empresárias, né? E aí a gente tem a Rúbia e a Vanessa, Rúbia Cidade Tiradentes e Vanessa Capão Redondo, né? Cada uma num segmento. Isso mostrou que, para outras mulheres, para outras empreendedoras, pequenas ou não, formais ou informais, que, independente da história, do sofrimento, não se posicione como coitada. Mostrar a cara da Renata, ex-presidiária, mostrar a cara da Elisandra, uma mulher que sofreu violência doméstica, mostrar a Teomila, enfim, todas as outras biografadas, isso mostra que estamos no caminho certo. Qual é a parte social que a Renata faz dentro de Paraisópolis? A cada empresa que vai fazer um jobbing comigo, eu quero que toda a mão de obra seja usada de Paraisópolis. E isso eu mostro para as pessoas que lá estão que existe um mundo fora Paraisópolis e que ele não é tão grande assim quanto as pessoas fazem com que nós acreditamos que seja. Ah, existe uma linha imaginária, quem está dentro da periferia não pode passá-la, mas quem está fora da periferia quer entrar, quer conhecer. Mas o que se faz para entrar e para conhecer? As grandes marcas estão sendo consumidas dentro da periferia, dentro dos maiores bailes funks que acontecem dentro da periferia. E é lá que elas têm que atuar, socialmente. Perfeito, querida. Eu aproveito, gente, para dizer que trabalhar a cadeia de valor é também uma forma muito relevante de pensar em impacto social positivo. Quebrada Produções, da Renata Alves, é uma empresa de audiovisual situada em Paraisópolis, mas não restrita a Paraisópolis. E eu queria pedir para a Renata falar brevemente o e-mail e o telefone, porque eu acho que tem várias possibilidades de contratantes aqui. Bom, gente, eu falo demais, viu? Só para vocês entenderem, quem contrata o Quebrada tem que ir dentro da Quebrada. Eu moro num lugar onde tem 12 mil comércios, né? Então, eu estou no centro, na rua principal de Paraisópolis. E, para contratar o Quebrada, o princípio de tudo é ir até lá. O cliente ele tem que ir até lá. Quebrar esse paradigma de que a favela é ruim, vai ser sequestrado, tudo lá se pode. Né? E as pessoas falam, mas como ela consegue gravar lá? Será porque ela é ex-presidiária? Não. É porque favela não é zoológico. Da mesma forma em que você não pode colocar uma câmera na frente da Paulista sem uma autorização, o morador da favela ele também não quer ser filmado sem autorização. A premissa é a mesma. Mas o Quebrada ele está na Melchiojola, em Paraisópolis. O meu e-mail é renataalves03@gmail.com. Eu trouxe um monte de cartão, que hoje eu vim aqui me vender mesmo. Muito vender bem. Paraisópolis, tá? Faz eu tenho bem. um projeto aprovado pela Lei Rouanet, estou precisando da Canon como patrocinador e outras pessoas que aqui estejam. Tudo que a Faz gente muito tem, a bem. gente brigou muito. Então, quem não é visto não é lembrado. Então, Paraisópolis faz barulho. Repete o e-mail. Obrigada. Repete o e-mail. Repete o e-mail. renataalves03@gmail.com.br. Mas eu trouxe cartão, eu vou sair dando para todo mundo aí, gente. Venham a Paraisópolis, lá tem o roteiro das artes que a gente faz no fim de semana e é um lugar maravilhoso. Obrigada. Obrigada, Rê. Gente, eu estou de olho aqui no tempo. Queria pegar um gancho aqui do que a Renata falou, sobre como a gente precisa estar atento para não confundir, não se deixar confundir impacto social verdadeiro promovido pelas marcas e pelas empresas com oportunismo.
Então, eu queria perguntar, a gente já está chegando ao fim, brevemente para o Mário e depois para o Tiago, na visão deles, como estar atento para não confundir impacto social com oportunismo? Olha, hoje se você fizer uma ação que não tem a ver, de verdade, com a sua crença como empresa, você será desmascarado em segundos nas redes sociais, enfim. Isso é a maior bobagem que alguém pode cometer hoje, é tentar criar do nada um posicionamento perante uma sociedade ou uma comunidade. Você, de verdade, a primeira coisa que você tem que fazer, eu chamo de divã, é você se trancar como gestor de uma empresa e de uma marca e falar de verdade o que eu acredito. E, de novo, a Anitta falou isso, você não é obrigado a agradar todo mundo, graças a Deus, ninguém conseguiu, várias histórias já provam isso. Você só tem que, de verdade, estar tranquilo com o que você vai falar e prometer, né? E aí você vai ter que detectar qual é a parte da sociedade em que você vive que tem a ver com aquele teu DNA. Então, o grande perigo de oportunismo social é que a sua empresa e a sua marca pode ser desmascarada de uma maneira absurdamente rápida. E pode sair muito mais caro. Para você dar a volta nisso e reconquistar a confiança do consumidor, vai demorar muito mais tempo e vai ser muito mais caro para você. Perfeito. Tiago, o que você acha? Não, eu reforço o que o Mário disse, né? Se você não for verdadeiro, né? Se você não for... o que você fizer for uma mentira, vai ser desmascarado, isso não vai dar certo, vai ser muito pior e assim por diante, né? Então, eu acho que isso tem que ser uma crença, de fato, da empresa, né? Então, se isso não é uma crença que vem e perpetua por todos os níveis, dificilmente você vai conseguir falar ou fazer qualquer coisa que não seja, de fato, que toque as pessoas, né? Então, o impacto social tem que ser, você tem que estar junto à população, fazendo coisas junto à população, comendo junto com a população, pelo menos no nosso caso, né? Enfim, mas você tem que ser verdadeiro. Se você criar uma história que é de escritório, né? É só falaciosa, alguém vai descobrir, não vai dar certo, e aí é de fato muito pior, né? Então, acho que essa é a premissa básica, de fato. Com certeza. Gente, nosso tempo está acabando, infelizmente, porque eu adoraria ficar aqui conversando mais um tempão com essas três. Eu vou só complementar o que a Aline perguntou. Gente, papel tudo aceita. Qualquer projeto que vocês colocarem no papel vai dar certinho, vai ficar legal, que legal. Não é assim. Dentro das periferias é onde vocês têm que dar a maior oportunidade e fazer esse impacto acontecer. A maioria dos projetos, eles abrangem a mesma faixa etária. Criança de 7 a 8 anos, a 12 a 14 no máximo. A maioria das grandes empresas querem fazer esse projeto, esses impactos sociais com essa faixa etária. Mas, se vocês prestarem atenção nas suas marcas, não é a faixa etária que a sua marca atinge. Então, está indo meio que de contramão, né? A cerveja, por exemplo, é a partir dos 15. Então, vamos ver até os 18, né? A gente coloca mais isso no baile, vamos ser realistas aqui, é a partir dos 15, é assim que acontece. Então, a gente precisa mudar isso. Não adianta eu ter 12 empresas que atendam a mesma faixa etária. Eu não estou fazendo um impacto nisso, porque... E essas famílias, e esses pais, e essas mães? Então, vamos abrir um pouco mais essa visão e um pouco mais esse leque de como a gente vai fazer esse impacto realmente dar certo. É isso, é só para complementar. Obrigada, Rê, muito bem complementado. Para fechar, eu queria lembrar que essa é uma conversa de negócios, é uma conversa otimista, de pessoas de negócios otimistas, mas não ingênuas. Queria lembrar que, em 2017, o tema central do Fórum Mundial Econômico de Davos foi liderança responsável. E eu acredito realmente que somente as lideranças responsáveis, que acho que todos nós aqui temos essa oportunidade e esse papel, podem criar marcas fortes, negócios sustentáveis e uma sociedade melhor. E que a gente consiga sair daqui pensando que todos os dias, sempre, a gente precisa fazer negócios pensando no mundo que a gente quer viver. Eu acho que é tão simples e tão profundo quanto isso. Muito obrigada a todos. Obrigada, Tiago, Renata e Mário. Obrigada, gente. Um bom dia.